Só para mim que o áudio tá meio estranho. Eu vou começar a falar de coisas bem estranhas, então talvez não seja só para você. Deixa eu ver melhor. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Bom dia. Hoje é dia 2 de outubro. Para quem não optou pela piscina, está aqui na sala de aula. Hoje é uma aula de biologia para a turma de segundo ano da agropecuária, na qual a gente vai começar a falar dos vertebrados. E aí, os vertebrados, como uma contextualização, fazem parte de um filo, é o seu filo, que é o filo dos cordados, filo cordata. A gente vai falar de alguns subgrupos principais em termos de diversidade, de sucesso evolutivo, em termos de número de espécies. Então, a gente vai falar de 5 grupos principais. Existem alguns grupos no seu livro, que você está acompanhando pelo seu livro, que eu não vou abordar aqui, que são grupos de cordados não vertebrados. Então, lá no seu livro tem os picados, tem os anfíoxos, tem peixe-bruxa, tem lampreia, tem alguns grupos de diversidade menor que eu não vou abordar aqui, mas que eles existem, como você vai ler no seu livro, você vai se encontrar com esses nomes. A gente vai falar de 5 grupos, né? 2 grupos de peixes, os anfíbios, os mamíferos e os répteis. E a gente vai começar hoje falando de 3 deles. Esse assunto vai ser dividido em 2 etapas. E na minha visão, o que é mais relevante de vocês terem em mente e tentarem aproveitar desse momento de estudo, desses grupos, é o seguinte: em primeiro lugar, a diversidade deles, saber reconhecer quem esses grupos são. E, em segundo lugar, é que a gente vai estar falando de alguns tópicos de fisiologia, de como os sistemas desses grupos funcionam, que vai ser mais ou menos como uma prévia, uma preparação para a gente entrar nos conteúdos de terceiro trimestre, que é fisiologia humana. Então, eu vou falar de algumas coisas já a respeito de fisiologia que a gente vai utilizar quando for falar de fisiologia humana. Então, eu gostaria que vocês focassem, aproveitassem sobre esses 2 pontos de vista. Diversidade dos grupos e fisiologia de alguns sistemas que a gente vai utilizar como vai aprofundar quando a gente estiver falando de fisiologia humana. Tudo bem? Então, vocês já estão vendo aí a apresentação. Só para contextualizar um pouquinho, né? A gente está falando de um filo, que é o seu filo, que é o filo cordata, o filo dos cordados, cujo nome faz referência a uma estrutura que todo cordado tem, pelo menos durante alguma fase da vida, que é o que dá nome ao filo, né? Que é uma corda, chama-se notocorda, é a corda do dorso, nota é dorso, e o seu dorso está aqui, ó. O seu ventre está na frente, o seu dorso está aqui, atrás, nas costas. Se você fosse chutar, talvez você chutaria aqui sobre onde está a sua notocorda, você ia falar assim, é minha coluna vertebral, ou minha medula. É muito bom o chute, se você fosse chutar isso, mas a sua notocorda não existe mais. Existe em nós, ela permanece durante só alguns momentos nos estágios iniciais do desenvolvimento. E ela desaparece e dá espaço àquilo que vai ser a sua coluna vertebral. Então, nós não temos mais, no nosso estágio de vida, notocorda, mas todo cordado, todo representante do filo cordata tem essa estrutura. E nos grupos de vertebrados que a gente vai ver, nenhum deles, na maioria, persiste com a notocorda, que é essa estrutura característica dos cordados. Então, a gente vai começar falando, ó, de um grupo de peixes, está enxergando aí? Os peixes cartilaginosos? Sim. Sim, e daí o exemplo mais típico de peixe cartilaginoso é esse que você está vendo aí, que é o tubarão. Existem 2 grupos de peixes, os peixes que têm o esqueleto feito de cartilagem e o grupo de peixes que tem o esqueleto feito de osso, basicamente, né? Então, são os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos.
Como é que você faz para reconhecer quem é quem? É relativamente fácil você saber quem a qual grupo pertence. Você tem pescador na sala? Sempre tem pescador na sala. Então, qualquer peixe que você já tenha pescado, né, embora você não possa não fazer ideia que grupo ele pertence, se esse peixe não for um tubarão, acho que você nunca pescou tubarão, nem cação. Cação é um tipo de um peixe parecido com tubarão também. E raia, se não for nenhuma dessas três coisas, muito provavelmente, por mais esquisito que esse peixe possa parecer, esse peixe vai ser um peixe ósseo. É mais fácil você fazer por eliminação, né? E pensar assim, ó, se não é um peixe cartilaginoso, se não é um tubarão, não é uma raia, todo mundo conhece raia? Alguém que não sabe o que é raia? Raia, raia. Alguém não sabe o que é raia? Diga-me, diga-me. Se alguém não souber, eu posso apresentar o que é uma raia para você. Posso? Todo mundo sabe o que é, quer ver? Ó? Tem vergonha de falar, né? Ó, raia é isso aqui, ó. Professor, qual que é a função da notocorda? A função da notocorda é sustentação, basicamente. Então ela ficava no lugar da coluna. Ficava no lugar do que hoje é a nossa coluna, exatamente. Com essa função básica de sustentação, né? É um bastão rígido, mas flexível, feito de um tecido assim que dá para que ele enverga, mas que ele é resistente. Então serve para sustentação do corpo, do eixo do corpo do animal. Ó, tá todo mundo vendo aí o que é uma raia? Talvez você já tenha, ó, classicão de raia, ó. Talvez você já tenha é, ouvido falar de acidente com raia. Os machos de raia têm geralmente um espinho venenoso na cauda. Todo mundo conhecia a raia? Esse bicho que eu tô apresentando aí. Sim. Professor, por Sim. que que ela é achatada? Sim, Por que que ela o quê, Lucas? É achatada. Por que que ela é achatada? É. É um formato hidrodinâmico. E quando ela repousa no fundo do oceano, ela também consegue se esconder melhor. Isso, se não oferecesse vantagem muito para o modo de vida dela, muito provavelmente seria de outro jeito. Mas às vezes é difícil ficar imaginando para que está relacionado esse formato achatado. Mas é um formato bem hidrodinâmico, ela nada batendo essa parte do lado do corpo dela, ela também consegue se esconder debaixo da areia, né, numa camadinha bem fina de areia, porque é achatada, né? Caio, a ponta da cauda, né, então não é na ponta da cauda, é mais na base que ela tem esse espinho venenoso. Uma modificação de escama do corpo da raia. Parei de apresentar. Vamos voltar lá. Então, se não for raia, não for tubarão, não for cação, que é um tipo de... parecido com, com tubarão, então muito provavelmente é peixe ósseo. Então, são os tubarões e as raias, né? Eles são peixes marinhos com um esqueleto que é cartilaginoso. Ah, eu acho que todo mundo já desenhou um tubarãozinho, todo mundo já desenhou tubarão na vida. Você faz aquela parte do corpo que é uma das características, ó, vou fazer um tubarão chateado. Uma das características, tá enxergando meu tubarão? Tá enxergando meu tubarão? Tá, né? Ó, meu tubarão, ó. Bravo pra caramba. Como é que você faz a boca no tubarão? Pare para pensar. A boca do seu tubarão é aqui, ó. É. Não, né? Fica esquisito, né? Quando você vai desenhar o seu tubarão, faz uma boca aqui, não faz?
aço medonho, você faz a boca na parte de baixo. A boca de peixes cartilaginosos é ventral. Essa é uma característica de peixes cartilaginosos. Aí você vai falar assim para mim, nossa, professor, mas é cascudo. Cascudo também tem boca embaixo. Mas é diferente. Isso é uma modificação secundária. Se você pegar qualquer peixe cartilaginoso, né, a raia também, né? A raia tem uma boca que lembra, pela posição, a boca de um cascudo. Todo mundo sabe, quando eu falo cascudo, aqueles peixes que são de fundo de rio, bagre é cascudo, o tipo do mesmo grupo dos cascudos. Tem boca também na parte de baixo, mas isso está mais relacionado a modificações secundárias no corpo do animal devido ao estilo de vida. Mas se você pegar qualquer peixe cartilaginoso, a boca sempre vai ser na região ventral. Qual que é o outro tipo de boca? É na região terminal, na frente do corpo do animal. Essa é uma característica distintiva dos peixes cartilaginosos. Certo? Então, ou é na frente igual o tubarão, ou embaixo igual a raia. Não, então, e o tubarão é embaixo também, ó. Onde está a boquinha dele, ó. Daí você vai falar assim, não, mas tá na frente do corpo, professor. Não, tá na frente do corpo, mas não tá numa região terminal. Aqui onde seria o nariz dele, ó. Aqui tá o nariz dele. Tá na parte de baixo, mais ventral. Então, boca ventral é sempre peixe cartilaginoso. Se você não lembrar que, não sendo tubarão, raio ou cação, é peixe ósseo, essa característica também ajuda. Outra característica que ajuda a reconhecer um peixe cartilaginoso é que as brânquias... Você lembra quando você fez... Como é que chama aquela disciplina do professor Rodrigo Leitão? Piscicultura. Em piscicultura, você só viu peixe ósseo. E lembra quando você foi lá ver os peixinhos? Daí você tinha uma parte do peixe que você levantava assim, ó, para ver as guelras, as brânquias do peixe. Você lembra dessa estrutura? Que era uma tampinha. É a mesma tampinha que você faz quando você vai fazer peixinho pro seu priminho pequeno, pro seu irmãozinho pequeno. Quando você faz assim, ó, para imitar um peixe, o que você está fazendo aqui, ó, com a mão, é uma estrutura que recobre as brânquias, as guelras. Lembra disso? Lembra que você fez piscicultura? Todo mundo fez piscicultura aqui? Sim. Vocês lembram dessa estrutura? Essa estrutura é uma tampa. Tanto que o nome dela é tampa. Não é tampa, é opérculo. Opérculo significa tampa. Todo peixe ósseo tem essa tampinha, que se chama opérculo, que recobre as brânquias. Não, professor, não estou lembrando, então vou te mostrar aqui. Ó, tá pequenininho, ó, mas ó, aqui é o opérculo levantado. Daí você consegue ver aqui, bem vermelhinhas, as brânquias, as guelras. Quem tem isso é peixe ósseo. Se não tem isso, é peixe cartilaginoso. Tubarão não tem essa tampinha. Você lembra quando você assistiu aqueles episódios lá do National Geographic, alguma coisa assim que você adora, no Fantástico também passa um negócio da vida secreta do tubarão. Quando você vê o tubarão lá embaixo, na água, ele está abrindo e fechando aberturas que dão acesso às brânquias, mas essas aberturas, essas fendas, elas não são recobertas, né? A única proteção ali é o próprio couro do animal, não tem uma tampinha que protege as brânquias. Então, se não tem tampinha que protege as brânquias, se não tem opérculo, é peixe cartilaginoso. Função da brânquia, né? É respiração, estava escrito a respiração é branquial. As brânquias, elas fazem as trocas gasosas. Então, por exemplo, o tubarão, na hora que ele está lá parado na água, a água entra pela boca e sai pela brânquia, tem uma comunicação, né? Entra pela boca uma água rica em oxigênio e, na hora que sai pelas brânquias, essa água que vem oxigenada, o oxigênio é trocado lá nas brânquias, né? Tem a corrente sanguínea, que vem lá com as células que carregam oxigênio e, em contato com a água rica em oxigênio, faz a troca gasosa. Pega o oxigênio e libera o CO2. Em você, eu vou fazer uma comparação com você,
talvez você ache mais familiar. O correspondente em você a isso é quando você faz assim, ó. Para onde está indo esse ar que você está mandando para dentro? É para o teu pulmão. E é lá no teu pulmão que vai ter sangue o suficiente que o seu coração envia para lá, para o seu pulmão, para ele ser oxigenado. O sangue que vai lá para o pulmão, ele recebe o oxigênio que vem do ar e libera o CO2 que ele traz dos tecidos. E aí, eu não posso continuar falando o que eu ia falar se você não relembrar minimamente onde no teu corpo você vai usar esse oxigênio. Eu vou fazer um desenho para você. Só vou fazer um desenho aqui para você. Ó. Você já sabe o que eu estou desenhando? Você está desenhando uma boca. Ah! Não, não é. O que é isso aqui? Divisão celular? Não. Mas foi um bom chute. Essa é uma organela que tá doidinha para usar o seu oxigênio, Gustavo. Mitocôndria, caramba! Mitocôndria é uma organela importante para caramba, que faz um processo mais importante ainda, que é qual? Que eu vou ficar falando para você até o final do ano, eu vou ficar relembrando esse negócio aqui para você, porque... Que processo que ela faz? Respiração celular. Você faz uma respiração, que é a respiração pulmonar, para mandar oxigênio para essa organela aqui, que faz um processo celular, que é a respiração celular aeróbia. Respiração celular. Vou colocar só respiração, tá? O oxigênio, você gosta de oxigênio em vermelho, né? O oxigênio vem para cá, você se lembra, você viu isso no seu primeiro ano, o oxigênio é utilizado aqui, ó, nas membranas internas, nas cristas mitocondriais, lembra disso? O oxigênio é o último aceptor de elétrons da cadeia respiratória. Por Jesus, professor do céu, não me lembre desse negócio. Não, se você não se lembra, que bom que eu estou falando agora. O oxigênio é muito importante que se ele não estiver presente lá na sua célula, ó, oxigênio, que agora você está vendo, né? Se ele não estiver presente lá na sua célula, você vai fazer um outro processo de produção de energia chamado de fermentação, que é muito menos eficiente, mas que quando você não tem oxigênio é o que tem para hoje, né? O oxigênio vai ser utilizado lá nas cristas mitocondriais para receber os elétrons da cadeia respiratória. Professora, não lembro. Isso é importante. Talvez seja legal que você se lembre para a sua vida no futuro próximo. E o CO2 que você elimina, e que o peixe também elimina pelas galvas, pelas brânquias, vem aqui de um processo que está acontecendo no interior da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs e uma etapa anterior ao ciclo de Krebs elimina gás carbônico. Tá enxergando bem aqui? O meu canetão tá ruim. Gás carbônico, CO2. Isso aqui é um resíduo, uma excreta que você precisa eliminar. Você elimina também pelo seu pulmão. Os peixes eliminam pelas brânquias, então recebe nas brânquias água com bastante oxigênio e elimina gás carbônico. Beleza? Isso é importante. Sabe por que é importante pra caramba? Porque quando ano passado você entrou, talvez no verão, e aí você ia estudar 3 anos de biologia feliz da sua vida, e o seu professor deve ter falado o que era biologia, né? O que era vida, o que era vivo e tal. Você só está sentado agora, me escutando, conseguindo escutar, porque você é basicamente um desequilibrado. Como assim desequilibrado, senhor? Você é um desequilibrado físico. Fisicamente, as nossas células são um desequilíbrio. Como assim? Desequilíbrio porque dentro das nossas células, dentro dos nossos tecidos, dentro dos nossos órgãos, é muito diferente, o meio interno é muito diferente do meio externo. E tem que ser assim, porque
para que haja um equilíbrio biológico, precisa ter um desequilíbrio físico e químico, de concentração, de um monte de coisa que está dentro e que não está fora. Para que você mantenha isso, por isso que eu estou falando que você só está conseguindo escutar isso aqui, porque você está conseguindo manter esse desequilíbrio, isso gasta muita energia, e essa energia que você está utilizando agora vem dessa organelinha aqui, que você tem que ter respeito por ela, porque ela está produzindo tudo que você precisa de ATP. Se você está em pé agora, mesmo com muito custo, é porque você está produzindo ATP, que é a moedinha de energia, e que eu quero que você se lembre, porque é importante para o diabo. Tudo bem? É por isso que você respira, é por isso que você precisa de oxigênio, é por isso que se você parar de respirar, tem uma função neurológica dentro de você que fala assim, apaga esse sujeito, que ele não está recebendo oxigênio suficiente para dar conta. Quem já desmaiou por falta de ar, sabe que é isso. Por isso que algumas pessoas, quando estão com falta de ar, desmaiam. Não aquela falta de ar de nervo, né? Falta de ar mesmo, né? Cai na piscina e não consegue respirar. Tudo bem? Eu estou falando de respiração agora. Respiração, essa troca de gases e que está associada a essa outra respiração, que é a respiração que acontece na organela mitocôndria, que produz ATP. Alguém abriu o áudio para perguntar alguma coisa, eu não vi quem era. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Na verdade era sobre o cartilaginoso. Meu coisa aqui desligou sem querer. Por exemplo, o do Barão, ele é cartilaginoso, só que ele não possui osso, não? Não possui osso. O esqueleto dele é feito basicamente de cartilagem. Ah, tá. A gente tem cartilagem também, né? Por exemplo, orelha. Orelha é feita de... Essa parte estrutural da orelha é cartilagem. Essa parte final do nariz aqui... Final não, né? Quase todo ele, né? Exceto a base aqui, que é osso, também é cartilagem. Várias estruturas de articulação têm cartilagem envolvida. O nosso esqueleto não é só de osso, mas é principalmente osso, e a gente tem cartilagem. Dos peixes cartilaginosos é só cartilagem mesmo. Certão? Certinho. Aí, ó, tem uma particularidade, ó, a gente está falando de respiração, de troca gasosa, e como esse oxigênio, que vai ser utilizado em todos os tecidos do seu corpo, chega em todos os tecidos do seu corpo. Em você, e nos outros vertebrados também, o envio de oxigênio para os tecidos é feito através da circulação sanguínea. Então, os seus vasos sanguíneos, o seu coração bombeia o sangue que leva oxigênio e outros nutrientes também para os tecidos. E aí, existem algumas diferenças de circulação sanguínea entre os diversos grupos que, como é relativamente importante que você saiba alguns nomes. E como você vai ver direto para comparar os grupos, quando você for ler o livro, esses nomes vão estar lá, eu vou fazer duas distinções sobre sistema circulatório em vertebrados. Uma, que não é nenhuma dessas duas, mas uma você já sabe, né? Que um sistema circulatório, ou ele pode ser aberto, ou ele pode ser fechado. Qual que você acha que é o seu? Não sei. Junto, então. Fechado? Fechado, exatamente. Droga. Os seus termos circulatórios, Mas Mirella. qual seria o aberto? Qual seria o aberto? O que é um fechado? Eu digo você. Você tem sistema circulatório fechado. Significa que, se você faz algum corte no seu corpo e sai sangue, significa que esse corte rompeu algum vaso sanguíneo. Daí você vai falar assim, professor, é meio óbvio isso que você está falando, né? Não é óbvio se a gente fosse levar em conta toda a diversidade de sistemas circulatórios que tem no reino animal.
alguns grupos de animais, o sangue não circula apenas em vasos. O seu sangue circula apenas em vasos. Dá para circular fora de vaso? Dá para circular fora de vaso. O sistema circulatório da maioria dos moluscos, lesma, caracol, mexilhão, é um sistema circulatório aberto. Tem um coraçãozinho lá que bombeia sangue para os tecidos, e aí a hora que o coração bombeia, está indo por dentro de vasos. Vai dentro de vaso, 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 de repente sai do vaso sanguíneo e cai nos tecidos. Como o sangue não está circulando apenas dentro de vasos, a gente chama esse sistema circulatório de aberto. Se circula apenas somente dentro de vaso, é fechado. É fechado dentro dos vasos. O sistema circulatório é fechado dentro de vasos sanguíneos. Esse é o seu tipo de sistema circulatório. Então, se você faz um corte no seu corpo, né, você faz um cortinho pequenininho no seu dedo, saiu sangue, é porque naquela parte que você fez o corte tinha vaso sanguíneo e você rompeu. O seu sistema circulatório é fechado. De todos os vertebrados vai ser fechado. A gente vai fazer uma segunda distinção, né, outras duas distinções agora no sistema circulatório. Eu vou usar como exemplo os peixes e eu vou usar um coraçãozinho de peixe aqui, ó. Isso aqui, né, é basicamente um coração de peixe. Eu vou fazer diferente aqui, ó, pra você achar que é um coraçãozinho. Parece um coração agora, ó. Faz de conta que é um coração bonitinho. Ah, professor, que amor. O coração recebe, ó, ele está recebendo sangue aqui, ó, do corpo, de todo o corpo do peixe. Se o sangue está vindo, tá chegando bem? Tá, né? Se o sangue está vindo do corpo, você acha que esse sangue que vem do corpo, ele está vindo com bastante oxigênio ou com bastante CO2? CO2. CO2, você entendeu a minha mensagem? Se está vindo do corpo, está vindo com bastante CO2. Por quê? Porque a circulação, ela, na ida, vai distribuindo oxigênio e na volta ela vai recolhendo o lixinho, que é o gás carbônico. Então, você gosta de, quando fala de sangue rico em CO2, que ele seja em azulzinho. Então, vou colocar em azulzinho para você. Ó. É rico em CO2. O sangue rico em CO2, ele é chamado de sangue venoso. Sangue venoso. Então, ele vem aqui no coração do peixe, ele entra por uma cavidade que se chama sala. Como assim sala? Sala, átrio. Átrio significa sala. A sala de entrada do coração é a sala de entrada, que é o átrio. Daí, o átrio é a câmara de chegada e tem uma câmara de saída aqui, que geralmente é maior, mais musculosa, que é a cozinha? Não, o ventrículo. Você já deve ter ouvido falar desses nomes, porque esses nomes tem no seu coraçãozinho também. Não, professor, meu coração só tem a minha gatinha e o meu gato. Não, seu coração tem átrio e tem ventrículo. Quando chega no ventrículo, esse sangue que está rico em CO2, ele é bombeado para, não é por coincidência, tem que ser assim mesmo, para o lugar que vai trocar o CO2 por oxigênio. Que lugar é esse do peixe? Meu Deus do céu. As brânquias. As brânquias, obrigado. A hora que chega lá nas brânquias, ó, brânquias. A hora que chega nas, você não tá lendo direito que tá apagado aqui, né? A hora que chega nas brânquias, o sangue que era rico em CO2, ele se transforma num sangue que é rico em oxigênio. Aí você gosta que eu faça em vermelhinho, né? Porque não sei por que você lembra de oxigênio em vermelhinho. Aí, ó, fez essa troca de gases. Mesmo com o canetão falhando aqui, ó. Fez essa troca de gases e o sangue se tornou e passou de venoso, que você não está enxergando,
Mas agora você tá, né? Você tá chegando a luz inteira, né? Ele deixou de ser venoso para ser um sangue rico em oxigênio, que eu chamo de sangue arterial. De artéria, professor? É, de artéria. Sangue arterial, rico em oxigênio. E aí, para onde que vai esse sangue rico em oxigênio? Precisa ir para tudo quanto é lugar, porque tudo quanto é lugar precisa de energia no seu corpo e no corpo do peixe. Aí vai pro corpinho do peixe. Vai pro corpinho do peixe. O corpo aqui eu resumindo, entendeu, né? Vai para tudo quanto é lado aqui, ó, no corpo do peixe, vai para lá, vai para cá, vai para todos os tecidos, recebem oxigênio e eliminam CO2. E daí o sangue leva de volta para o coração o sangue rico em CO2 para ele ser trocado por oxigênio. Todo mundo entendeu essa voltinha aqui? Essa Sim. voltinha de vascular, de troca de gases? Ótimo. Aí eu quero fazer duas distinções aqui com você. Uma circulação, vou apagar aqui o ventrículo, tá? E o átrio também. Consegui escrever o que eu preciso escrever aqui para você. Uma circulação, essa circulação aqui que é fechada, ela vai ser também de um outro tipo. Ela vai ser completa. Uma circulação ela pode ser incompleta ou completa. Uma circulação é completa quando no coração não existe mistura de sangue venoso com sangue arterial. Uma circulação é completa quando no coração não existe mistura de sangue venoso com sangue arterial. No coração do peixinho não tem essa mistura, só tem sangue venoso. Só azulzinho aqui, ó, para você, ó. Então, já que não tem essa mistura, eu digo que a circulação é completa. Se tivesse mistura, aí era incompleta. Certo? Mas qual seria o animal que faz? Que faz o quê? A circulação fechada e incompleta? Eu não posso falar agora, mas eu vou falar ainda hoje. A outra distinção, Caio, é que a circulação ela pode ser simples ou, aí você vai falar assim, complexa, não, dupla. Ou ela pode ser dupla. Qual que é a diferença? Eu vou usar a circulação do peixe para falar isso. Imagina que isso aqui é uma pista de kart ou Fórmula 1. Qual que você prefere, kart ou Fórmula 1? Fórmula 1 hoje não é tão famosa mais, né? É uma pistinha de kart. E aí, ó, você tá aqui, ó. Você tá aqui no coração. Ó, você aqui no coração, ó. Você está no meu coração. Você tá olhando aqui, ó, o sangue passar pelo coração. E aí, para que o sangue que você viu saindo aqui do coração volte para cá e feche uma voltinha inteira, né, nessa pista de kart aqui, ele passa uma vez apenas pelo coração. Ele passa, ele para dar uma volta inteira, ele passa apenas uma vez pelo coração. Então eu digo que essa circulação é simples. Aí, Caio, você vai me perguntar assim, nossa, professor, mas como é que dá para passar duas vezes pelo coração para fechar uma pista de kart? Nossa, que mistura de assunto. Como é que faz para passar duas vezes pelo coração para fechar uma pistinha de kart para dar bandeirada? Já vou falar para vocês também. A única circulação que é simples nos vertebrados é a circulação de peixes. Para que feche uma voltinha inteira na circulação, passa apenas uma vez pelo coração. E isso é chamado de circulação simples. Se passa duas vezes para fechar o circuito, para levar a bandeirada, aí eu chamo de circulação dupla, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Certo? Pode ser que você tenha dúvida agora de como é que é essa dupla, mas como é que é essa dupla eu ainda não falei. E vou falar já já.
Dúvidas? Professor, como é que faz essas trocas gasosas tão rápido? Tipo, o sangue já passa, já troca lá, já tira CO2. Nossa, Mirela, que pergunta boa que você fez. Como é que é tão rápido? É, professor, porque passa num segundo, assim, já fez as trocas, já tá com Passa. oxigênio. É verdade, é muito efetivo, né? Eu vou dar duas respostas para você e para vocês todos que estão ouvindo. Talvez aqui responda melhor a sua pergunta, o fato de que no sangue de vertebrados existe um pigmento que tem muita afinidade com o oxigênio. Então, se passa um oxigênio, tipo, lá na outra esquina, ele já está indo pegar. É muito... Lá na outra esquina, você entendeu, né? Se passa assim, pertinho, ele tem muita afinidade com o oxigênio e se associa ao oxigênio de uma maneira muito efetiva e muito rápida. Então, o sangue passa rapidamente pela brânquia, do mesmo jeito que ele passa rapidamente pelos seus alvéolos pulmonares, e esse pigmento que está no seu sangue, como ele tem muita afinidade com o oxigênio, ele consegue absorver, pegar o oxigênio e liberar o CO2, o que está em outra parte do sangue, você consegue liberar o CO2 de uma maneira muito efetiva e muito rápida. Você sabe qual pigmento é esse? Uai, não sei. Você não sabe? Esse que dá a corzinha vermelha pro seu sangue. Ah, é massa? A hemácia é a célula que tem esse pigmento. Que pigmento é esse? Pigmento é esse, gente? Hemoglobina, Gustavo. Lembrou, Mirella? Lembrei. Ótimo. E a segunda resposta que eu quero dar é que eu quero dar, assim, não é exatamente a resposta à sua pergunta, o que explica o fato de ser tão rápido, mas essa troca de gases, porque o sangue faz assim, ele troca CO2 por oxigênio, a hora que ele passa no órgão que faz as trocas gasosas. No peixe é a brânquia, em nós é o pulmão. Essa troca de gases é feita por um processo que a gente viu lá no primeiro ano, que você viu na primeira aula que eu dei para você, quando você fez aquele resumo lindo no seu caderno, que é um processo de transporte celular, no qual o soluto vai do local mais concentrado para o menos concentrado. Que processo de transporte é esse? Osmose? Não, quase, quase. Difusão. Difusão, exatamente, difusão. Por difusão, passa né, tá lá, sangue indo para a brânquia. Brânquia tem muito oxigênio. O sangue que vai para lá tem pouco oxigênio. Então, o oxigênio que está lá na brânquia, por difusão, né, tá mais concentrado na brânquia e pouco concentrado no sangue, ele vai da brânquia para o sangue, por difusão. Por difusão simples, né? São moléculas bem pequenininhas, né? O oxigênio gasoso e o CO2, eles conseguem atravessar a membrana. Então, vai por difusão simples e chega naquele pigmento que está doidinho para carregar oxigênio, que é a hemoglobina. Muito obrigado por ter perguntado, ô Mirella. Está satisfeito com as respostas? Tô. Ah, médio. Parece que médio, né? E continuando aqui a apresentação, deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa. Não. Ó, continuando, então, como eu estava falando para vocês, ó, a circulação é fechada dentro de vasos, simples, porque ela, para fechar o circuito da corrida, né, passa uma vez só pelo coração, e ela é completa porque não existe mistura de sangue venoso e com CO2 e sangue arterial e com oxigênio no coração, não tem mistura. A excreção, então, e outra coisa que o coração é feito só de duas câmaras, uma é a sala e outra é o ventrículo, né? Um que recebe e outro que expulsa o sangue. Ventrículo é sempre a câmara, as câmaras mais musculosas do coração, porque é ele que vai expulsar o sangue do coração para onde ele precisar ir. E a excreção principal de peixes cartilaginosos é a ureia.
Ureia é o mesmo produto de excreção principal seu. E a gente estava falando disso na última aula de insetos, né? Lembra que eu falei para você? A excreção dos insetos, que é feita através de ácido úrico pelos túbulos de Malpighi. Você lembra disso? Lembra? Foi semana passada isso. E aí eu coloquei para vocês entregarem hoje, tá? Não precisa entregar hoje, não. Pode entregar daqui, sei lá, 2 dias, não sei que dia que eu postei aqui no lá, mínimo de 7 dias para vocês entregarem a atividade. Não precisa correr para entregar hoje, tá? Mas se você quiser correr para entregar hoje, pode também, que daí você já fica livre disso. Como eu estava falando na outra aula, eu falei sobre os níveis de toxicidade de excretas nitrogenadas. Meu professor do céu, 8h20 da manhã, nesse calor, você lembrando de coisa da aula passada, mas daí você fica lembrando, escutando isso, daí fica mais fácil de lembrar. As excretas nitrogenadas, elas basicamente são a sujeirinha do seu metabolismo de proteína. O metabolismo de proteína e metabolismo de ácido nucleico. Então, se você é maromba, vai lá na academia e quer criar musculinho, né, você precisa metabolizar muito aminoácido que tem nitrogênio para fazer suas proteínas, né? Se você tem um metabolismo muito grande de aminoácidos, você tem uma excreção de resíduo de aminoácido, resíduo de nitrogênio, bem maior. É por isso que quem toma complemento para academia, geralmente tem um xixi que cheira mais forte. É por causa do metabolismo de aminoácidos que está mais acelerado, mais acentuado. E tem 3 resíduos principais. O primeiro deles é o que sai o primeiro lixo que sai, entre aspas, né? O primeiro resíduo que sai desse processo de metabolismo de substâncias com nitrogênio, por exemplo, os aminoácidos das proteínas, é a amônia. A amônia é super tóxica. Sendo super tóxica, precisa de muita água para ser eliminada. E aí você pode gastar mais ou menos ATP, a Roberta hoje. Você pode gastar mais ou menos, aquele dia eu fiz assim para ela, ela sacou na hora que era ATP. Deixa eu ver se você está aqui, Roberto. Deixa eu ver se... Você pode gastar mais ou menos, não dá para ver a lista de pessoas aqui, gente do céu. Não tá. A Roberta não tá. Você pode gastar mais ou menos ATP para gastar menos água. Você pode gastar mais ou menos ATP, energia, para economizar água. E aí, se você quer economizar água, você não tem muita água disponível, daí você pode fazer ou ureia ou ácido úrico. Economizar água na hora de você fazer a excreção, e são resíduos um pouco menos tóxicos do que a amônia. No caso dos peixes cartilaginosos, eles vão excretar ureia, que é a mesma excreta nitrogenada que você utiliza. Certo? Nito? Eles têm muita água à disposição, né? Então, o Mirella, isso pode soar um pouco contraditório, porque peixes cartilaginosos têm muita água à disposição, mas, mesmo assim, eles economizam água excretando ureia. Eles poderiam, talvez, até excretar amônia, mas mamãe natureza seguiu outros caminhos e faz eles economizarem água. Os outros peixes que a gente vai falar agora, eles excretam amônia. E isso faz sentido pelo motivo de eles terem muita água à disposição. Então, eles excretam o lixo mais tóxico que tem, que é a amônia. Os peixes cartilaginosos, não. Embora eles tenham muita água à disposição, eles excretam uma coisa que é menos tóxica, que é a ureia. Certão? Certo. Então, vamos seguir. Esses são os peixes cartilaginosos. Eu coloquei aqui, é Chondrictis, né? Se você tivesse aí não, eu ia olhar para a cara e falar assim, Chondrictis. Condro, ictis é peixe, tipo ictiosauro. Lembra do ictiosauro? É o lagarto que parece peixe. Ictiologia é o estudo dos peixes. Não é piscicultura, né? É piscis em latim, ictio é em grego, e daí a gente pode pular essa parte, que você não precisa saber disso. Os peixes ósseos, então, diferença. Principal diferença, eu vou perguntar assim, principal diferença de peixe cartilaginoso para peixe de ósseo. Você vai falar assim, professor, é o esqueleto, daí eu vou falar, fala outra, porque essa é muito fácil.
A primeira que você tem que falar ó, é o esqueleto. O esqueleto de peixe ósseo é de osso. E o esqueleto do peixe cartilaginoso é cartilagem. Exemplos. Eu coloquei aqui um para começar, um mais diferentinho, né? Sabe, lembra do cavalo marinho? Ah, que fofinho, cavalo marinho. Cavalo marinho é peixe. E já que ele não é nem raia, nem tubarão, nem cação, ele é peixe ósseo, né? Como é que se faz para... Se você esquece, né? As diferenças. Cavalo marinho, truta, sardinha, atum, lambari, pescada, dourada, que mais? Sério do cavalo marinho? Cavalo marinho é peixe, né? Doido, né? Diferentão. Tudo que você falar de peixe aí pra mim, nossa, quase vai ser peixe ósseo. E daí, se a gente estivesse na sala, eu ia gastar esse tempo. Você fala mais um, é mais um, é mais um, é mais um. Daí, como a gente, né, não tá nessa vibe, eu vou falar pra você, tudo que você for falar aí, muito provavelmente vai ser peixe ósseo. Aí, quando você dissecou peixe na aula de piscicultura? Abriu o peixinho lá? Não. Ah, não abriu? Ah, que pena. Não, mas você já limpou peixe em casa? Ou você compra peixe só filé na peixaria? Tem peixaria em Uberaba? É uma coisa interessante, né? Açougue diminuiu muito, né? Mas peixaria ainda existe, né? É basicamente a mesma coisa. Quando você vai limpar, quando você vai... É difícil porque a gente já compra peixe limpo, né? Mas se você compra o peixe inteiro e vai limpar, você abre a barriga do peixe e tira a buchada do peixe. E junto com a buchada do peixe, às vezes dá para ver que tem uma bexiguinha. Já viu essa? Pô, vocês não abriram peixe? Deixa eu ver aqui. Bexiga. Essa bexiguinha, tem que mostrar para vocês, né? Para quem já... Ó, a bexiga natatória é um clássico das dissecções de peixe. Cadê aqui? Aqui, ó. Puta, não, mostra uns... Ave Maria. Mostra umas... Ó, digitei bexiga natatória. Ó, que aparece tudo, menos bexiga natatória. Não é mentira, ó. Aparece... Aqui, ó, a bexiguinha. Ele abriu o peixe aqui e tirou, né? Tá em cima de um prato. Mas é uma bexiga mesmo, ó. É uma bexiga de ar lá dentro. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor, ó. Arrancou esse naco de pedaço do peixe aqui, ó. Isso que tá como BN é bexiga natatória. Uma bexiguinha cheia de ar. Qual que é a função dessa... Deixa eu ver se eu acho mais alguma... Aí já deu pra sacar qual é que é a ideia, né? Tá mostrando peixe que tem... Aqui, ó. Ó, que grande. Grandão, né? Essa bexiga natatória. Qual que é a função da bexiga natatória? É controlar a flutuação do peixe. Então, se ele quer subir para a superfície, você acha que ele enche de ar ou esvazia de ar a bexiga natatória? Vamos ver se você tá bom, se você consegue pilotar um submarino. Ele enche de ar? Consegue pilotar um submarino, Mirella, já sabe o básico. Se ele enche de ar, ele fica menos denso. Então, se ele fica menos denso, ele sobe, né? Coloca ar. É a mesma coisa que para colocar uma bola cheia de ar dentro de uma piscina. Ela flutua, porque ela é mais leve que a água. Peixe cartilaginoso não tem isso. Mas, em compensação, o fígado de peixe cartilaginoso acumula óleo, óleo de tubarão, né? E o óleo é menos denso do que a água. Então, quando ele acumula óleo lá no fígado, ele flutua. Porque, né? Você já deve ter lavado a pia a louça de almoço na sua casa. E quando você vai lavar aquela frigideira, que você passou aquele bifão, nossa, não dá nem vontade agora de comer, né? Sabe aquele bifão gordo, assim, nossa, cheio de gordura, tchá! Daqui a pouco vai começar a ter esquema de almoço na sua casa, né? E daí fica aquele resto de
óleo na frigideira, a hora que você põe água, a gotinha de óleo não sobe na água? Professor, eu nunca fiz isso. Meu Deus do céu, então vai lavar a louça. A hora que a gotinha de óleo sobe, é sinal de que ela é menos densa que a água. Os peixes cartilaginosos utilizam esse mesmo princípio para flutuar. Coloca óleo dentro do fígado e flutua, ajuda a flutuar. Então, peixes cartilaginosos têm bexiga natatória e peixes ósseos têm essa bexiguinha que é a bexiga natatória. Vou voltar aqui. Repete, professor, repete. Repetir essa diferença. Repetir essa diferença? Peixe ósseo controla a flutuação com a bexiga natatória, né? Enche de ar ou esvazia de ar, igual bola na piscina. Por outro lado, peixes cartilaginosos, eles controlam essa flutuação com óleo no fígado. Acumulam mais óleo no fígado, flutuam. Acumulam menos, desce. Nossa, mas eu vejo o tubarão nadar tão rápido, assim, vai para cima, vai para baixo. Não, ele consegue, com propulsão muscular, ir para cima e para baixo. Só que, se ele quer se manter numa camada mais superficial da água, aí ele começa a acumular um pouco mais de óleo no fígado, né? Não é uma coisa que, se ele não conseguir acumular, ele vai ficar parado lá na mesma... Não, ele se movimenta, só que isso é uma facilidade pro animal. Já tinha falado para vocês, ó, que a boca de um peixe ósseo é anterior, ele é terminal, está no fim, está no finalzinho do corpo do peixe, ó. Então, ó, aqui, ó, tudo isso aqui é peixe ósseo. Você vê que a boquinha está onde? Está na frente. Boquinha na frente, boquinha na frente, boquinha na frente, boquinha na frente. Daí você vai falar assim, não, professor, mas cascudo tem boca embaixo. Mas daí é associado com o modo de vida que eles levam, uma modificação secundária. A maioria dos peixes ósseos tem uma boquinha que é anterior, que é anterior ou terminal, está na extremidade da cabeça do animal. Já tinha falado para vocês, né? Para falar de peixe que não tem opérculo, eu falei do opérculo. Então, quando você vai assistir nem sei se tem esse programa ainda de domingo, 6 horas da manhã, tinha um programa que chamava Pesca e Companhia, alguma coisa assim. Mostrava os caras indo para o Mato Grosso pescar, né? Aí, pesca esportiva, não sei o quê, aí pegavam uns peixes assim, do tamanho dessa tela aqui, lá, e depois soltava, né? O jeito que eles pegavam às vezes com a mão, às vezes com um negócio lá de pegar o peixe, e pegava aqui pelo opérculo. Você lembra? Você já deve ter visto imagem disso. O sujeito pega o peixe pelo opérculo, levanta ele pela cabeça, segurando por essas tampinhas laterais. São as tampinhas que protegem as brânquias. Então, respiração, tanto de peixe cartilaginoso como de peixe ósseo, é feita pelas brânquias. E a circulação desse sangue, que é oxigenado nas brânquias, é feito daquele mesmo jeito que eu tinha mostrado anteriormente. Não tem diferença substancial. De novo, a circulação é fechada, simples e completa, e, né, tem uma sala e um ventrículo no coração, uma que recebe. Hoje em dia é uma coisa que não tem mais em casa, né? A sua casa tem sala de visita? Se a sua casa for velha, for grande, tem duas opções. Sua casa é grande. Se a sua casa for grande e velha, muito provavelmente tem sala de visita. Às vezes, se for mais velha, ainda tem até sala de televisão, né? Se for grande. Nossa, que casa que eu tenho. Hoje em dia é uma coisa que não tem, né? Mas é sala de visita, né? Porque a gente não recebe visita, né? Estranho isso, né? Sei lá, antes era um negócio mais cultural. Sala de visita. E a sala é onde a gente recebe, né? Antigamente, né? Uns 30 anos atrás, você não era nem nascido ainda. E é onde recebe também o sangue, onde o coração recebe o sangue. É a sala.
chamada de átrio. Opa! E por onde sai é o ventrículo. E a diferença aqui é que os rins desses animais não vão mais eliminar, não vão eliminar ureia, vão eliminar a coisa que é mais tóxica, que é a ureia, que é a amônia. E isso não é problema para os peixes ósseos, porque olha o tanto de água que eles têm. É tóxico com força. Só que como eles têm muita água para diluir, né, vai fazendo aí xixizinho toda hora. Vai liberando, o rim vai liberando a amônia, já vai fazendo xixi na água. Né? Sabe, quando você está na piscina, tá lá, nossa, que preguiça de sair, faz na água. Eu sei que você já fez isso. Tudo bem? Então, eu gastei mais tempo falando de peixe cartilaginoso para falar desses detalhes, mas que são muito parecidos com de peixes ósseos também. Voltando lá no começo da aula, o que eu quero que você guarde? Diferença dos dois, diversidade é importante, e esses pontos de fisiologia, circulação, excreção, respiração. Esses são pontos importantes de fisiologia que a gente vai continuar falando até o final do ano. Certo? Posso passar para frente? O que seriam essas escamas? As escamas? Os cartilaginóides, placoides, térmicos. É um detalhe, Caio, assim, a origem das escamas nos dois grupos é diferente. As escamas de peixes cartilaginosos são chamadas de placoides, e elas, por incrível que pareça, são feitas da mesma estrutura que os nossos dentes. Se você pegar uma escama de peixe e for analisar no microscópio, fazer vários cortes, é exatamente a estrutura do nosso dente. Nossa, mas tem assim, dente? Não é assim dente, porque não tem essa camada tão rica de né, calcária, de cálcio, que forma os nossos dentes. Mas a estrutura da polpa, da dentina, de como a estrutura, o que tem por dentro, o que vai tendo mais por fora, é exatamente a mesma. A origem embriológica é a mesma. E essa estrutura chamada, esse tipo de escama é chamada de escama placoide, que não é a mesma dos peixes ósseos. Os peixes ósseos são escamas dérmicas, tem outra origem. É um detalhe, eu vou até tirar depois das outras apresentações, não é parece muito importante, mas é uma diferença entre os dois grupos também. Mas que eu não gostaria que vocês prestassem muita atenção. Certo? Certo. professor. Obrigado. Curto essa parceria que vocês fazem, né? A pessoa tá querendo uma resposta para seguir a vida, e vocês dão, obrigado por me fazerem seguir a vida. Tem um detalhe aqui que eu ia falar, mas acho que eu não vou, não. Diferença de peixe de água doce e peixe de água salgada. Tem uma diferença no metabolismo de sais, porque se um peixe está em água salgada, o corpo dele é menos concentrado de sal do que a água salgada. E o contrário do peixe de água doce. O peixe de água doce ele é mais concentrado, as células dele são mais concentradas de sais do que a água do rio. Então, isso gera um problema, né, de dinâmica de sais, né? Sai por difusão, entra por difusão, né? Lembra isso que eu acabei de falar de difusão, né? Transporte passivo? É aquela história do punzinho. Se eu soltar um punzinho bem fedido aqui no quarto onde eu estou dando, talvez as pessoas sintam ali no outro quarto. Por quê? Porque sai de onde está mais concentrado para onde está menos. Esse mesmo problema acontece com a regulação de sais. Aí eu não vou falar disso não, porque depois, talvez eu peça depois uma atividade para vocês, né? Aí é melhor, né? Certo, ó, falamos de peixes, né? Agora espero que você esteja um pouco mais apto a ler o capítulo do livro e fazer a atividade depois. O último grupo que eu vou falar hoje, ó, tá quase acabando, hein? Nem vou atrasar muito para a aula do Fausto. Ó, que maravilha. E daí o Thiago vai defender, daí dá tempo do Thiago defender aqui. O Thiago tá aqui ainda? Vamos ver se ele tá aqui, você tá preparando a apresentação. Sim, senhor. Ó, tá escutando a aula, hein? Caramba, eu ia fazer esse teste com você, né?
Ele tá meio sabe nervoso que porque falaram que a banca dele vai arrebentar. Mas... não vem que não tem. Aí você tem um fome, meu. Não, brincadeira, não dá pra zoar com essas coisas. Acho que vou ter que sair, tem que aprontar, tem que dar uma repassada, né? Vai ter que colocar roupinha de defesa, né? É tudo social. Tá certo. Depois eu vou colocar meu terno também. Então, para terminar, isso mesmo. a gente vai falar do último grupo de hoje, que é o grupo dos anfíbios. Anfíbio, aí quando eu falo anfíbio, na hora você lembra sapo, né? Sapo, rã, perereca. Você lembra disso? Acho que são os exemplos que você lembra. E aí, como eu quero que você saiba de diversidade também, existem outros grupos importantes, que agora eu vou mostrar aqui, ó. Você já viu esse bicho aqui, ó? Esse bicho aqui é fantástico, é muito difícil de ver, são poucas espécies descritas, né, no Brasil, e se você olha, depende, ou você confunde com uma minhoca de pele grossa, ou você confunde com uma cobra e vai querer lá matar, né? Nenhum dos dois casos você está certo, nem querer matar e nem que é uma minhoca. É uma cobra cega. Alguém já viu isso? Às vezes você mora em roça, eu já vi em cidade isso, né? Às vezes, sei lá. Isso, Já viu isso? Eu vejo direto esse negócio. É mesmo, é? Aí, ó. Cascavel, canina. Não, mas não, esse é cobra. Não, Cobra cega. Cobra cega também. Cobra cega também. Cobra cega não é cobra. Cobra cega é um anfíbio. Como assim cobra cega não é cobra? Quando a gente pensa em cobra, a gente está falando em serpente. Serpente aí é réptil, né? Esse bicho que eu estou mostrando para vocês, que é a cobra cega, quando eu falo o nome desse bicho, eu não costumo falar a cobra cega, eu costumo falar Cecília. Cecília é outro nome para cobra cega. Justamente para não dar essa confusão, né? Que esses anfíbios são anfíbios, não são répteis, né? As serpentes são outro grupo. As cobras, aquilo que você chama de cobra, né? Cascavel, caninana, jiboia, o diabo, é tudo réptil. Foi uma que apareceu lá na suinocultura? Não sei. Apareceu? Quem que estava nesse episódio aí? Alguém sabe desse episódio da Jani? Que apareceu uma cobra cega na suinocultura? Foi lá no meio dos porcos? Não fiquei sabendo. Não, que eu fiquei sabendo. Quem estava lá, Jani? Só a Eliana? Eu. Você estava, Rian? Ó, a Roberta entrou. Bem-vinda, Roberta! E aí? E aí? Quem estava? O que era? Era a cobra cega. Mas quem que falou que era a cobra cega? A Eliana. Vocês. A Indiara. O Gustavo. O Rian. A Jani. Não olhou, nem quis olhar. Mas daí, daí vocês deixaram a cobra aí? Esses bichos são bem rápidos. Uma vez eu prendi para levar para aluno ver, burro, né? Deixou num negócio mal tampado. Achei que estava bem tampado, né? Falei assim, esse bicho não vai sair desse lugar, não, né? Coloquei uma telinha em cima. O bicho é forte, saiu, nunca mais vi. Tá falando do porco? da cobra Não, cega, da cobra né? cega, da Cecília. Tá. Da Cecília. São animais fortes. E você olha assim, então, o bicho não tem o tegumento tão fino quanto de uma minhoca, porque você olha assim, né? Assim, nossa, parece minhoca, mas a minhoca tem um tegumento bem fininho, e ela não tem. Mas ela também não tem um tegumento tão grosso, recoberto de escamas, como é o caso de uma serpente. Então aqui dá para ver, né? Parece uma minhoquinha, só que não tem o corpo recoberto com escamas. Isso aqui são as cecílias ou cobras cegas. E as salamandras. Aí, ó, você vai falar, nossa, você não é lagarto, não? Não é lagarto, não. É salamandra. A diversidade de salamandras é maior no hemisfério norte. A gente tem poucas espécies de salamandra aqui. Então, eu acredito que dificilmente você já tenha topado com uma salamandra viva no mato. Mas existem aqui
no Brasil algumas espécies descritas. Qual que é a principal diferença que dá para você bater o olho e reconhecer? O corpo não tem escama, que nem o corpo de lagarto. É um corpo que costuma ser até brilhante porque o tegumento é fino. E aí, eu quero já falar assim, você já conheceu alguém, você não, mas você já conheceu alguém que jogou sal no sapo? Você já conheceu alguém que fez isso? Por que que a gente, não nós dois, mas por que que tem gente que joga sal no sapo para matar? O que Já ouvi acontece? falar em Porque jogar. ele respira pela pele, né? Porque ele respira pela pele, exatamente. A pele de anfíbio, ela é fina o suficiente e vascularizada o suficiente para fazer as trocas gasosas. Então, tem um monte de vaso sanguíneo lá na pele, que é bem fininha e bem úmida, e lá ocorrem as trocas gasosas. Professor, mas sapo, rã, perereca não tem pulmão para fazer troca gasosa? Tem pulmão, mas boa parte da troca gasosa de sapo, rã, perereca, cecília, salamandra, é feita pela pele. A pele é na maioria dos casos, é o principal órgão de troca gasosa. Então, quando o coração bombeia o sangue para ser oxigenado, ele não bombeia também para o pulmão, mas uma parte vai para a pele, para a parte mais superficial da pele, onde vai acontecer as trocas gasosas. E é por isso que aqui, ó, a respiração tem de dois tipos. Uma é nas larvas, nos jovens, e outra nos adultos. Nos jovens, é uma respiração branquial. Aí, você vai pensar, assim, de anfíbio, larva de sapo, você já viu, né? Qual que é a larva do sapo? Girino. Girino tem brânquia. Você olha o girininho lá, tem um negocinho aqui do lado que é brânquia. Conforme ele faz o desenvolvimento dele e passa pela metamorfose e vira adulto, o adulto ele não respira mais por brânquia, né? Ele é um animal que vive mais na terra do que na água, né? Embora esteja ali no meio termo, é por isso que chama anfíbio, bio-vida e ânfia 2, tem duas vidas, né? Parece agente secreto, né? Duas vidas, uma é uma vida na terra, outra vida na água. Tá ali no meio termo. Ele começa a respirar pelo pulmão e pela pele também. Quando a respiração é feita pela pele, você sabe disso, né? Fez aquele trabalho de ombericultura, chama respiração cutânea. Então, em adultos, a respiração é pelo pulmão, mas, na maioria dos casos, principalmente pela pele, que é chamada de respiração cutânea. Então, uma característica bem típica dos anfíbios é que a pele seja fina, permeável, que consegue fazer trocas, consegue permear substâncias, e coberta de muco. Muco? Como assim? Isso é muco? Sabe muco? Essa coisa que nessa secura você está com dificuldade de fazer na sua garganta? Muco, catarro. O professor tem ranho em cima da pele do sapo, da pele? Não tem. Mas o muco é basicamente essa substância que acumula água, que deixa a pele desses animais mais úmida, ajuda a manter a umidade. Igual lesma, caramujo, minhoca também tem a pele recoberta por muco, para justamente ajudar a manter a umidade e para que ela não resseque. Se ressecar, aí ele não consegue respirar. As pessoas jogam sal no sapo, porque daí ele perde água por osmose, né? A água sai, não é uma pele grossa, então ela perde água por osmose, e o sal agride a estrutura da pele, né? Tá perdendo água, né? Tem uma concentração muito grande de sal, aí ele morre asfixiado. Ok, que morte triste. Foi asfixiado. Você não queria morrer sem ar, né? Tem gente que mata sapo sem ar. E, ó que coisa aqui. Veja como faz sentido. O que faz sentido, professor? A minha lousa aqui faz sentido, ó. Em nível de toxicidade, deixa eu ver se dá para dar. Ó, amônia é mais tóxica que a ureia
que por sua vez é mais tóxica que o ácido úrico. Então, ó, onde que precisa de mais água? Aqui precisa de muita água para eliminar. Aqui precisa de médio água para eliminar. E aqui precisa de pouca água para eliminar. Tudo comparativamente, né? Onde que o girino mora, principalmente? Não sei, professor, não sei o endereço do girino, mas se você for querer encontrar o girino, você vai na grama ou vai na água? Vai na água, é claro que você vai na água. E aí, ó, olha o que o girino excreta. Amônia. Nossa, mas uma forma juvenil excretando uma coisa tão tóxica assim, sim. Só que olha quanto de água que ele tem. Ele mora dentro da água. Então, para ele é problema? Não, não é problema não. Para o sapo, que não passa a vida inteira dentro da água, que não é aquático, um animal terrestre ou semi-terrestre, aí a conversa é diferente, né? Fisiologicamente, a mamãe natureza deu outro jeito, ó. Adulto de anfíbio, que não vive na água, vai excretar outra coisa, aí. Vai excretar ureia. É menos tóxico para poder gastar menos água. Então, amônia gasta muita água. Girino é aqui, ó. Larva. Larva. Girino. Girino, por exemplo. E bicho que vive na terra, o adulto, o sapo, tem que excretar ureia. Faz sentido isso? Isso é isso. Faz, professor, faz muito sentido. Eu vou apagar então, tá? Já copiou? Não, professor, não apaga. Lembra quando você passava por aí? Nunca mais você passou isso, né? Você tá até com saudade de passar isso nervoso. Vou dar isso no caderno. Professor, me apaga. Eu não sinto confiança nos meus amiguinhos que eu copio o caderno. Tudo bem. Então, tá terminando a aula. Vou terminar 9 horas. Você vai ter meia hora para se preparar para a aula. Tá rápido. E o Thiago vai ter mais tempo para corrigir a apresentação dele. Eu vou falar sobre a circulação sanguínea de um sapo. Aí eu vou dizer um coração de um sapo aqui. Pessoas, você conhece um coração de um sapo? Não, vou... É assim o coração de um sapo. Sabe por que a gente faz coração parecido com isso aqui, ó? É porque, de fato, o coração lembra, de longe, uma estrutura parecida com essa aqui. Sério, sério. Ó, o coração de um anfíbio, ele tem 3 espaços. 3 espaços? Ele tem 2 salas, os átrios. Não, parece o Mickey. Ai, que bonitinho, parece o Mickey. Isso tá parecendo o próprio anfíbio. Caramba, que anfíbio é esse que você conhece, melhor? Parece o Mickey, não parece? Ó, as orelhinhas e o cabeça do Mickey, ó. Tem o coração de um peixe tem duas câmaras, tem dois buracos lá dentro. O de anfíbio não, tem 3. Tem uma câmara a mais, tem um átrio a mais. Qual que é a ideia aqui, né? O átrio direito é esse aqui, ó. Aqui está o átrio esquerdo. Nossa, mas você desenhou ao contrário, você colocou o direito na esquerda e o esquerdo na direita. Não, mas é só você pensar assim, ó. Como é que você vai pensar? Isso aqui é tão mais fácil quando eu tô lá na frente, ó. Ó. Faz de conta que esse aqui é meu coração. O coração. Aí agora faz sentido, né? Ó, átrio direito. É por isso que nos desenhos, todo desenho que você for ver, tá ao contrário. Você vai ler de um jeito que você tá olhando de frente, né? Você tá olhando de frente pro meu coração, ó, o meu coração tá com o lado direito pra cá, né? E o átrio esquerdo, lado esquerdo é pra cá. Parece meio idiota, mas é importante fazer essa distinção.
Aí, o sangue que vem cheio de gás carbônico, vem de onde? Vem do corpinho do sapo. Porque o sapo, para se manter vivo, precisa de energia, igual você. E essa energia está sendo utilizada, feita lá no corpo. Ô, Roberto, eu lembrei de você aqui, que na aula passada eu fiz assim para você, ó. Precisa gastar o quê? Precisa gastar o quê? Aí você brilhantemente fez a associação. ATP, isso, ó. Tá gastando ATP no corpo inteiro, que quem faz é a mitocôndria, utilizando oxigênio. Então, gastou oxigênio no corpo. Aí o sangue do sapo vem rico em quê? Em oxigênio? Ah, professor, vem rico em CO2. E se vem rico em CO2, esse sangue se chama sangue venoso. Uau! E aí entra aqui pela sala, o sangue quando entra no coração, entra pela sala, né? É assim que as pessoas entram na casa dos outros, pela sala. Então, ó, entra aqui no átrio direito e chega no ventrículo. E o ventrículo é a câmara, é o espaço mais musculoso do coração. O sangue que está rico em CO2, ele vai precisar ser oxigenado. E, para ser oxigenado, ele vai sair do coração, vai sair do coração e vai para o lugar onde oxigena. Onde que oxigena o sangue de um anfíbio? Depende. Se ele for um jovem, é na brânquia. Mas vamos pensar que ele é um adulto. Se ele é um adulto, aí vai lá pros pulmões e principalmente para onde? Pulmões e pele. Era isso que alguém ia falar? Que alguém abriu o áudio. Pulmões e pele. E aí, nesse lugar, vai acontecer a troca gasosa. O sangue que é rico em CO2, ele vai ficar rico em o quê? Oxigênio. Oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio se chama? Você já esqueceu? Você já esqueceu? Como é que chama esse sangue rico em oxigênio? Sangue arterial. Uau, sangue arterial. Sangue arterial. E aí, ó, por onde que ele entra no coração? Por onde todo mundo deveria entrar no coração, pela sala, que é o átrio. Átrio significa sala. Entrou pela sala, chegou aqui, e olhe agora o que vai acontecer. Ele vai chegar onde aqui, ó, no ventrículo. Aí você vai falar, puta merda, agora lascou. Como assim lascou? Olha o que sangue que tem aqui, venoso. Olha o sangue que chega aqui, arterial. Sabe o que está acontecendo aqui? Misturando. Se no coração o sangue venoso se mistura com o arterial, que é o que está acontecendo aqui, essa circulação é incompleta. Alguém tinha me perguntado lá, ou eu acreditei que vocês tinham me perguntado como é que era a diferença, né? O do peixe é completa, porque não mistura sangue. A do anfíbio é incompleta, mistura sangue no coração. Oh, meu Deus, professor, mas isso aí não dá um problema, não? Não dá um problema, porque é desse lugar aqui do coração que vai ser enviado o sangue pro corpo utilizar, né? É daqui sim vai ser enviado. Mas daí não mistura? Mistura. E daí não dá problema? Olha, problema não dá. Mas é menos eficiente. Porque aqui, ó, cacete. O sangue que vinha aqui. Ó, o sangue que era para sair aqui totalmente arterial, ele dá uma misturadinha. Aí, assim, não fica aquela coisa assim, top. Mas dá pro gasto, né? Os anfíbios estão vivendo, estão bem, estão por aí, legal. E aí, o que acontece? Ó, que embora não seja tão eficiente, dá conta, né, de ir pro corpo. Mas existe essa mistura aqui. Certo? Última coisa que eu vou falar.
essa circulação é incompleta, mas ela é simples ou ela é dupla? Ave Maria, dupla, professor. É dupla! Mas o que eu ia falar assim, eu ia falar que você ia falar assim, não, professor, não lembro nem o que eu tomei de cada manhã, vou saber o que é simples ou dupla. Simples ou dupla, recapitulando, simples ou dupla é para fechar, lá, você lembra lá a corrida de kart, né, tem que dar uma volta na pista. Para dar uma, entre aspas, uma volta na pista inteira, que é o sistema circulatório, ele passa uma ou duas vezes pelo coração. Para chegar no corpo novamente, ó, vamos aqui, ó, a gente começou aqui do corpo, né? O sangue volta do corpo com o venoso, vem para o coração. Aí ele é oxigenado no pulmão, na pele, volta para o coração. E só depois que ele vai para o corpo de novo. Então ele passa duas vezes pelo coração, uma na volta do corpo e outra na volta dos pulmões e da pele. Então, a circulação desses animais é dupla. Uau, professor, entendi tudo. Você já pode acabar a aula. Uau, que ótimo, porque era exatamente essa a minha ideia. Dúvidas? Acho que não. Até a próxima atividade, né? Eu vou ter dúvida. Sim, mas é o normal, né? Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? O Gustavo quis perguntar, professor, o músculo do coração dos peixes e anfíbios é o mesmo? Gustavo, muito provavelmente sim. Eu não sei as diferenças teciduais que devem existir, né? Mas basicamente a musculatura de qualquer coração de vertebrado é um tipo de musculatura estriada cardíaca. Aí vocês viram no primeiro ano, né? Vocês viram lá no finalzinho do ano passado, tecidos. Os músculos podem ser de dois tipos. Musculatura pode ser lisa ou estriada. Lisa é aquela que se movimenta geralmente é involuntário. Por exemplo, a musculatura do seu intestino. A musculatura do seu intestino está se mexendo agora aí. O seu intestino está se mexendo e carregando as fezes. Ele se mexe sozinho. Você não precisa parar assim, ó. Pera, eu vou mexer agora minhas fezes aqui no meu intestino. Não. O seu intestino está se mexendo involuntariamente, independente da sua vontade. Você quer ou você não quer mexer, ele está mexendo. Musculatura lisa tem essa característica. A musculatura estriada pode ou não pode ser desse tipo. Tem dois tipos, né? A musculatura estriada esquelética, essa aqui, ó, que eu estou mexendo agora aqui, ó, está associada ao esqueleto e outras partes que não tem osso, né? É voluntário. E a musculatura estriada cardíaca, que é essa do coração, que essa tem que bater sem você pensar, né? A pessoa tem que... Peraí, eu tô faltando oxigênio aqui, eu vou bater o meu coração. Blá, blá, blá. Não é assim que funciona. A gente vai ver isso quando for estudar a fisiologia do sistema circulatório. Tem um marca-passo natural no seu coração. Sabia que você tem um marca-passo? Você vai dizer, nossa, eu já escutei falar de pessoas que têm marca-passo. Existem pessoas no qual o marca-passo natural falha. Aí precisa pôr um negócio elétrico lá, para ficar falando, bate, né? Pulsa coração, pulsa coração, pulsa coração, pulsa coração. E dessas são essas pessoas que não podem, às vezes não pode viajar de avião, não pode passar por porta de banco, né? Porque tem marca-passo, tem que abrir a porta. Você já deve ter ouvido falar de pessoas assim, né? Mas é porque está falhou o natural, daí precisa colocar um artificial, marca-passo artificial. A musculatura do coração é desse tipo. Então, ela bombeia sangue, ela contrai, independente da nossa vontade. Então, a musculatura pode ser que existam algumas diferenças da do peixe para dos anfíbios, mas com certeza é desse tipo, musculatura estriada cardíaca. Respondi, Gustavo? Ou não tinha nada a ver com o que você estava perguntando? Pode ir, Thiago. Vai lá preparando que eu já chego lá. Então, eu vou lá que já são 9h10. 9h45. É 10 horas, né? Eu entro às 9h45 e sair às 10. Manda o link para mim. Eu mandei lá já. Ah, já mandou? Oh, rapaz, hein? Não estava vendo a aula, então, não. Tá, não estava prestando atenção na aula, não. É igual minha mãe, faz muita coisa, muito funcional. Então tá, até às 10. Até às 10. Fui.
Vai lá. O Gustavo, eu ainda respondi do Gustavo. Quero responder de outras pessoas também. E aí? Pra mim já tá certinho. Tá Até a aula que certinho. vem, né? Sim. Eu vou esquecer. E aí, mas tudo bem, melhor que eu lembro, né? Professor, Pois não. para ser dupla, ela precisa ser incompleta? Não, uma coisa é independente da outra. Independente da outra? Tem dupla que é incompleta como essa e tem dupla que é completa como a sua. São coisas que não estão relacionadas. Professor, só me explica aquele negócio lá de... eu acho que sistema fechado ou aberto. Fechado e aberto. A nossa circulação é fechada, porque circula apenas dentro de vasos sanguíneos. E é esquisito a gente pensar isso, é esquisito de entender isso. Às vezes é difícil de entender isso, porque a gente acha esquisito o sangue não circular dentro de vasos, de veia, de artéria. Mas caramujo é assim, inseto é assim, tem um monte de grupo de animais que é assim. O nosso que não é, o nosso que circula só dentro de vasos. Então a circulação é fechada, porque o sangue circula apenas dentro de vasos sanguíneos. Se ela é aberta, é dentro de vasos e tem uma hora que é fora de vasos sanguíneos também. No caso, a nossa circulação ela é dupla, que passa duas vezes no coração. A nossa de mamífero? Mas é um spoiler. Eu não devia estar falando isso pra você agora, que vai que você desiste desse diálogo que vem. Professor, como é que o nosso sangue não mistura, então? Achava que o nosso, por exemplo, o nosso sistema funcionava como incompleto. Incompleto? Não, no nosso coração não existe a mistura de sangue. Eles vão por câmaras separadas. Então, se no sapo tem um ventrículo só, aqui, né? O jeito de resolver isso aqui, que a mamãe natureza resolveu, não é porque a gente é melhor ou mais especial, porque dá um jeito de resolver, né? É fazer ventrículo separado. Então, entra por uma sala e sai por um ventrículo, o sangue venoso. O arterial entra por uma sala e sai por outro ventrículo. E é por isso que não mistura. O nosso é assim. O nosso, de jacaré, de aves, é assim também. É separado. Daí não mistura e por isso a gente chama de circulação completa. Ah, tá, entendi. Massa. Professor, os peixes cartilaginosos e o ósseo, a respiração é igual? É branquial, por brânquia. E a circulação não, né? A circulação é igual também. É simples, é fechado, né? Como todo vertebrado vai ser fechado, é simples e completa. Porque no coração não tem mistura de sangue. É só sangue venoso que circula. Professor, então as principais diferenças entre o cartilaginoso e o ósseo é o esqueleto, a bexiga, a escama e o rim?